Olá, voltamos agora então com a deusa Inanna. Essa deusa, para quem não conhece, ela é uma deusa muito antiga, ela remete a 4.000 anos antes de Cristo. E ela é muito poderosa, muito poderosa. Só que hoje a gente vai falar sobre coisas que talvez sejam hum, ah, um pouco de viagem na maionese, né? Então eu vou pedir para a gente abrir o cabeção e vamos viajar juntas, né? Existem infinitas possibilidades nesse mundo. Então, essa deusa, ela fala muito sobre coisas que a gente questiona, pelo menos eu acredito muito, eu nem questiono, eu acredito, mas existem pessoas que acham que isso é pura loucura. Então, hoje vamos falar de uma deusa que foi a primeira rainha de uma grande civilização chamada Mesopotâmia, que hoje é onde fica o Iraque. É a deusa Inanna, também chamada Ishtar, e também chamada Vênus. Essa deusa, embora ela tenha ela seja mais conhecida como deusa do amor, deusa da sensualidade. Ela é uma deusa muito polêmica, porque ao mesmo tempo que ela tinha essa fama, né, de sensualidade, de magnetismo, voltado mais para essa sedução, para esse sexo, e ela era muito, é, ela ensinava muito o sexo sagrado também, principalmente. Ela também era deusa da guerra, né? Então, naquela época, 4.000 anos mais ou menos, é onde começa uma civilização muito voltada para o territorialismo, né? Para o meu território, invasões, guerras e escravidão, enfim. Então, só para a gente poder entender melhor, essa é uma deusa que vem antes da Afrodite e ela é muito vinculada à deusa Ísis, do Egito, e à deusa Afrodite, também com um olhar mais voltado para Lilith, né? Então, Afrodite, Lilith e Ísis e outras deusas têm muita semelhança com ela, mas ela também tem algumas passagens na história dela que é muito parecida com a história de Jesus. Então, ela passa por um processo que volta depois de 3 dias, né? Ela ressuscita depois de três dias, ela passa por alguns movimentos de purificação, digamos, né? De morte e renascimento, que em algumas histórias vai parecer muito com ela, algumas histórias que eu vou trazer aqui. Mas vamos a ela. Esses desenhos, eles foram estudados, né, as escritas, inclusive muito dos povos sumérios, né, muito da Suméria, veio para a gente a matemática, a astrologia, a astronomia, a escrita e outros saberes ancestrais, né? E falavam dela abertamente, falavam desses deuses abertamente, que eles iam e voltavam de outros planetas em naves espaciais. Tanto que o nome dela significa doadora de luz, e se referiam a ela como aquela que vem do céu, aquela que é vista voando no seu barco celestial e aquela que anda nua e alada. E aí tudo tem uma explicação, essa simbologia aí, né, desses desenhos, tudo tem uma explicação. Essa estrela aqui, ó, também é um símbolo de Inanna barra Ista. E dizem que essa é um olhar mais voltado para a nave espacial dela. Então, tudo começou quando os deuses vieram, né, de outros lugares dos planetas, do espaço, enfim, uma fofoca intergaláctica, uma fofoca que eu gosto. E os deuses estavam conversando e eles não deram nada para ela em relação a o que ela poderia negociar dessa dominação do planeta Terra, né? O que que ela iria dominar junto com eles. Como ela era muito nova e como ela era muito sedutora, né? Eles não davam muita coisa por ela, né? Vamos entender que já era um movimento bem patriarcal, bem machista e bem misógino.
Então eles não consultavam ela, né? Ela ficava com esse, digamos, essa parte mais pueril, né? Mais juvenil. E aí, para ela mostrar um pouco do poder dela, né, ela começou a insistir muito para o deus Enki que ele desse para ela uma cidade, porque ela sabia dominar, ela sabia conduzir uma cidade, né? Ela tinha muito amor, inclusive, pelos humanos que tinham aqui, né? Entre aspas, humanos que já tinham aqui. Então, tem até um livro que, se vocês quiserem ler, se chama Eram Deuses os Astronautas? Que é bem conhecido, inclusive, que fala muito sobre essa época da humanidade que foi dominada por esse grupo, né? Por essa hierarquia. Bom, enfim, e aí ela não conseguiu dominar por um tempo até que ela começa a seduzir um dos deuses, né? Que eu acredito que tenha sido o próprio Enki. O Enki, ele era muito considerado como geneticista, ele era um cientista, ele criava vidas, né? Ele era biólogo, ele criava vidas. Em algum momento, ela seduz ele, porque ela não tira da cabeça dela que ela não é só uma menina, nem ela usa só a sedução, ela quer realmente ter a civilização dela, a cidade dela. E ela seduz ele com cerveja, vinho de tâmaras e com a própria sexualidade. Então, eles dormem juntos, eles ficam juntos, ela seduz ele, ele vai dando alguns poderes para ela, como se fossem ministérios, né? E quando ela consegue alcançar 12, se eu não me engano, ministérios, ela já tem a possibilidade de fundar a própria cidade. E aí ela partiu fazer a cidade dela no barquinho dela voador e deixa ele lá e vai criar a cidade dela, porque, né, deuses, nesses casos aqui, não voltam atrás das palavras. Enfim, ela cria a cidade dela, a cidade, pelo que eu pesquisei, foi fundada há 4.000 anos antes de Cristo e permaneceu por 1.000 anos. Então, ela foi realmente uma deusa rainha dessa civilização com muita prosperidade, com muita abundância. Ela tirava dos deuses, ela seduzia os deuses e ela tirava abundância, fartura e dava tudo para os povos dela. Mas ao mesmo tempo ela era bem cruel. Então essas setas aqui, ó, essas lanças, além das asas dela, né, essas lanças, acontecem em momentos que ela tem que ir para a guerra e ela vai para a linha de frente. Ela mata sem dó nem piedade os povos inimigos, né? Então a gente vê aqui, ó, um leãozinho que é um dos símbolos dela e o leãozinho, o leão é como se fosse um gatinho hoje em dia. Então, o mingau seria um leão naquela época. Aqui também são os símbolos dela, e aqui remete a uma etapa que ela sente que precisa passar para mostrar para os deuses que ela é capaz de dominar é, os desafios de uma rainha de uma cidade, de uma civilização. Aqui é a foto que eu peguei dessa civilização lá na Mesopotâmia, que é onde fica o Iraque agora. E ela era vista como essa deusa que estava sempre nua, sempre com joias, sempre muito rica, né? Mas que a própria beleza do corpo nu era uma beleza que ela seduzia e que ela entendia como força da mulher, né? Esse poder de sedução. É, Antes de eu falar aqui, vou voltar lá naquela foto para explicar algumas coisas que eu acho importante pontuar. Inanna é muito voltada para a sombra, então essa semana inteira a gente está falando de deusas das sombras e deusas muito livres que pertencem a si próprias, né? A Inanna, apesar dela ter tido casamentos, enfim, ela pertencia a ela mesma. E ela, em algum momento, percebeu que ela precisava tomar esse poder do mundo dos mortos para mostrar para as pessoas que ela tinha essa possibilidade de ir embora nova, né? Embora sozinha, inclusive, ela era a rainha certa para o povo dela. Em algum momento, tem várias interpretações, não sei quais que estão certos, enfim, teríamos que perguntar para a Inanna. Ela vai ao mundo dos mortos encontrar a irmã dela,
que é a deusa do mundo dos mortos, a E- Ereshkigal. E essa deusa do mundo dos mortos, como se fosse o inferno, ela não quer a visita da Inanna, porque a Inanna é vida, é fertilidade, é abundância. E a Ereshkigal é a dona dos mortos, né? Dos demônios, dos capetas, enfim. E elas têm essa rivalidade, né? Embora aqui a gente entenda que o planeta Terra é um planeta dual, então isso está dentro de nós, a nossa luz e a nossa sombra. Já estou dando um spoiler. E ela vai, e ela insiste em entrar, né, nesse mundo dos mortos. Dizem que ela queria pegar também o corpo do marido dela que morreu para voltar para a vida. Mas essa é uma outra interpretação que eu já chego lá. Enfim, quando ela entra no mundo dos mortos, ela precisa passar por sete portões. E ela vai assim, pela dona, alada, e com joias e coroa e os objetos de poder dela, os animais de poder dela. Só que em cada portão ela precisa deixar alguma coisa. E ela vai deixando em cada portão os objetos, entre aspas, né? Objetos de poder dela são a vara, o anel, a tiara, o colar, as corujas, o leão e o escorpião. A coruja, o leão e o escorpião. Até que ela chega de frente para a irmã dela, que é a Sombra, né? Que é a deusa sombria, e a deusa sombria percebe que ela se percebe, inclusive, que ela está completamente nua, que ela não tem mais nenhum poder, que ela não tem mais nenhum, entre aspas, valor barra riqueza. E nesse momento ela fulmina, né? Ela dá uma fuzilada com o olhar na irmã e mata a irmã e deixa a irmã lá é, num lugar lá no inferno, morta. Nesse momento, então, é importante falar que ela, antes de descer aos infernos, ela é inteligente, né? Ela não é tosca. Ela deixa as pessoas certas lá de confiança dela e fala: se eu não voltar em 3 dias, você pede para a pessoa X ou aquela pessoa, enfim, me buscar. E aí as pessoas que ela, de confiança dela percebem que os 3 dias se passaram, 3 dias e 3 noites, e chamam esse Deus que era geneticista, que ele podia voltar ela à vida, né? E esse Deus manda como se fosse um humanoide, que ele não, né, ele pode ir e voltar do inferno sem nenhum problema. E esse humanoide leva para ela o elixir da vida. E aí ela volta à vida. Isso aí está muito relacionado nessa passagem que eu falei, que é sobre Jesus, que dizem que tem relação com a primeira deusa que ressuscita, né? A primeira passagem na história sobre uma deusa que ressuscita. E aí também tem o olhar a mesma parecida com a Perséfone, né? Enquanto ela precisa todo ano, então, voltar para o mundo dos mortos, começa o outono e o inverno nessa passagem, né? E quando ela volta para o mundo dos vivos, é a primavera e o verão. Então, dentro de um olhar mais da psicologia, da psique, do inconsciente, do simbolismo, esse momento é o momento que a gente precisa enfrentar as nossas sombras. E os 7 portões, né, onde a gente deixa 7 riquezas, 7 objetos de poder, animais de poder, enfim, são aqueles momentos que a gente precisa encontrar a nossa sombra desnuda, humilde, nua, né, completamente vulnerável, desarmada, que são os momentos que todo mundo tem que enfrentar as suas próprias sombras. Existe também o entendimento de alguma interpretação que ela está passando pelas fases do luto, como eu falei. Então, ela está indo lá completamente desnuda, se encontrar, né, se reconciliar com ela mesma depois de algum processo de luto também. E aí eu deixei aqui algumas informações sobre ela, né? É a deusa do amor, da sensualidade, do magnetismo, é a primeira deusa a se tornar a rainha de uma civilização. Ela exercia muito esse poder de bondade com o povo dela, mas ela era muito cruel. Inclusive tem uma passagem que, em algum momento, por ela ser mulher, né?
acontece dela, pelo que está escrito, ela pode ter sido abusada por alguém, inclusive da família dela. E ela pede vingança, né? Parece que ela foi, enfim, dopada e abusada. E ela pede ela pede não, né? Ela fala que ela quer vingança e ela, enquanto não se vinga, ela se torna, entre aspas, uma mariposa, que são aquelas asas, e ela sai matando, na raiva, no ódio, todas as pessoas que querem encontrar pela frente, até que ela descobre quem é, e parece que é o sobrinho dela, né, o filho do irmão dela, e ela mata, ela vai degolar essa pessoa, esse homem, né, esse monstro, enfim. E nesse olhar, essa é por isso que ela é a deusa do amor, mas ela também é a deusa da guerra. Ela tem a mesma intensidade para o amor, ela tem a mesma intensidade para a guerra, quando é uma guerra dela, né? Ela é a deusa protetora das mulheres, ela era inclusive muito cultuada em esculturas de barro para levar para as tendas vermelhas, porque a gente não tinha livro, então a gente falava sobre as deusas da nossa tribo, né? Então ela era muito cultuada como essa deusa da sensualidade, da fertilidade, do amor, do magnetismo, enfim. Isso era muito valorizado por ela, né? O sexo sagrado no poder. Então, cada governante, cada pessoa, cada homem que subia ao poder na cidade dela, onde ela reinava, precisava passar por um sexo sagrado, ou com ela mesma, ou com as sacerdotisas de Inanna. E isso era muito comum lá, né? Há alguns milênios. As mulheres usavam, entre aspas, né, o sexo sagrado para essa conexão com os parceiros, com as parceiras, com os companheiros, enfim, para essa valorização, com esse empoderamento usando a energia sexual. Ela era conhecida por usar essas armas de sedução, então, se ela precisasse é, seduzir quem quer que seja, ela ia seduzir para alcançar o objetivo dela. E aí eu já coloquei, né? Ela desce ao mundo dos mortos uma vez ao ano para encontrar sua irmã, e a sua descida ao inferno está associada às etapas do luto, que é a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, ou os momentos de enfrentar a nossa sombra. E aqui eu achei importante ler um significado do tarô, se alguém se identificar com Inanna, né? Eu trouxe a explicação do significado da carta do tarô. Vou ler. Inanna está aqui para dizer que uma jornada do inferno é o caminho da totalidade para você. Está na hora de dançar com a sua sombra, reclamar o que você negou, abraçar a sua irmã, sombra, o seu lugar sombrio. Você precisa de todos os aspectos de si mesma que os seus pais, os que cuidaram de você, o seu professor, as suas professoras, a sociedade consideravam inaceitáveis para você conquistar a totalidade da sua vida. Quer se trate do seu talento, da sua beleza, do seu vampiro interior, da sua raiva, da sua loucura, é necessário que você se entregue à viagem e abrace o seu lado sombrio. Se você já estiver no inferno, a aparição de Inanna, então, talvez signifique que está na hora de voltar. Viagens ao inferno para abraçar o lado sombrio são uma lei em si mesmas. Elas duram o tempo que for preciso. Você não pode adaptá-las à sua agenda. Quando estiver que ir, você irá. E só voltará de lá quando você estiver pronta. Console-se com a certeza de que todas as viagens ao inferno têm seu fim. E você de fato retornará. Muito diferente em relação à pessoa que você pensava ser ao iniciar a viagem. Então, é um pouco parecido com Perséfone, que ela precisa encarar esse amadurecimento de menina para mulher, e aí ela só se torna rainha quando ela trabalha esse amadurecimento, né, esse real poder, e também está relacionado com essa dualidade que existe na gente, que a gente precisa ir para o caminho do meio, né, para esse equilíbrio. Então, quem tiver essa identificação, lê com carinho esse conselho do tarô, tá bom? Então tá bom. Então amanhã eu volto com. Deixa eu deixar de compartilhar aqui. Amanhã eu volto com mais. Cadê? Tá aqui. Amanhã eu volto com outra deusa.
Um beijo.